mestrado, que intitulou A Justiça Restaurativa na Educação do Interior do Estado de Pernambuco. Análise sobre práticas destinadas à promoção dos direitos humanos no ambiente escolar. A Clécia, ela é... Vou deixar a oportunidade para ela se apresentar do jeito que ela achar mais apropriado, mas ela é graduada em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, é mestra em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco, professora de Introdução ao Estudo do Direito, é integrante da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Pernambuco e é também pesquisadora do Virtus. Clécia, muito bem-vinda, obrigado pelo convite por participar da jornada, por trazer um pouco da sua pesquisa, um pouco da sua expertise para a gente. Vou deixar a palavra com você agora, fique à vontade para se apresentar, fique à vontade para falar o que você trouxe, tem, como de praxe, uma média de 30 minutos, podendo variar para mais ou para menos, fique à vontade a partir da sua organização, e depois abrimos para o debate, quem tiver perguntas, podem colocar depois no chat, adiantar já, ou então diretamente mandar a pergunta diretamente para a Clécia. Clécia, boa noite, é com você, querida. Boa noite, obrigada, João, pela apresentação. Agradeço o convite de estar aqui, né, como pesquisadora do Virtus e poder agregar conhecimento, compartilhar e também aprender, né, com todos vocês. Como o João falou, eu sou mestre atualmente em Direitos Humanos, e a minha pesquisa, né, no mestrado foi sobre a justiça restaurativa na educação aqui no interior do nosso estado, né. Eu, na verdade, pensei em elaborar essa pesquisa no interior, porque eu vejo que, em termos territoriais, né, é um lugar mais esquecido, mais isolado. Né? O foco ele é mais nos estudos relacionados ao que acontece na capital. Né? Então, eu quis trazer uma justiça restaurativa do Sul, né? Do Sul, ou seja, da América Latina, e especificamente do nosso interior, né? Focando na questão da decolonialidade. Bom, a minha pesquisa, né, em si, ela aconteceu em uma escola da cidade de Timbaúba. E como foi que eu cheguei até essa escola, né? Conversando com professores, com a própria Secretaria de Educação, eles me indicaram, né, me nortearam, na verdade, informando que existia uma escola no interior, na Mata Norte de Pernambuco, que desde 2019, né, vem aplicando práticas restaurativas e vem trazendo resultados interessantes, né, como a própria diminuição da violência escolar, das situações de bullying, né, e despertou meu interesse, né, em ir em busca justamente dessa escola. E aí, o que eu quis fazer, né, para entender, de fato, a justiça restaurativa? A justiça restaurativa é uma prática que nós tentamos, de certo modo, conceituar, mas, dependendo dos locais, ela varia o seu modo de ser, né? Mas, como um todo, né, a justiça restaurativa é formada justamente por práticas que buscam o diálogo, buscam a compreensão, né, e não julgamento e apontamentos. Então, eu, utilizando a questão conceitual, eu quis buscar especificidades dentro da escola, né? A escola é chamada Escola de Referência em Ensino Médio de Timbaúba, professor Antônio José Barbosa dos Santos. É uma escola de referência, ou seja, somente a partir de jovens a partir dos 14 anos. E aí eu pensei, vou atrás dessa escola e como eu vou começar essa pesquisa? Então, o primeiro ponto era conversar com o facilitador, né? E o que mais me chamou a atenção é que o facilitador dessa escola, ele é um dos primeiros facilitadores da Mata Norte, né? Da Gerência Regional da Educação Mata Norte. Então, ele está na origem das práticas restaurativas na educação da Mata Norte, né? Daí eu fui atrás dele, conversei com ele, informei o meu interesse nessa pesquisa, na interiorização da justiça restaurativa, né, em busca de
compreender o funcionamento, observar as transformações dentro da comunidade escolar e até mesmo na vida, né, para além da escola. E aí ele topou a pesquisa e nós iniciamos a parte, né, de campo. A minha pesquisa em si, ela tem algumas fases, né? A primeira fase, pessoal, ela é uma fase bibliográfica, ou seja, como eu acabei de dizer para vocês, eu não me esqueci a questão conceitual da justiça restaurativa, né? Eu trouxe ela para a minha pesquisa. A segunda e a terceira fase, eu vou além dessa pesquisa bibliográfica, que é justamente essa pesquisa de campo, né? Em busca dos projetos de justiça restaurativa, né, que estão na Secretaria de Educação e estimulam essa escola de Timbaúba a realizar essas práticas, né? E também conversar com alunos, professores, facilitadores, né? Pessoas que estão, de fato, vivendo a justiça restaurativa, né? Na veia, né? Vivendo de verdade. Então, pulando essa primeira fase, que é mais bibliográfica, indo mais para a fase, de fato, prática, eu percebi, ao conversar, né, com os estudantes, professores e toda a comunidade escolar, diversos valores e princípios, né, que envolvem isso conforme eles foram abordando, né, ou seja, a valorização do respeito, né, a valorização da participação, da interconexão, sentimento de esperança, né, compaixão, empoderamento, honestidade, responsabilidade, diversos sentimentos positivos, né, que estavam dentro dessas crianças, desses adolescentes, e dentro dos professores e do facilitador, a partir do momento em que eles conseguem dialogar, conseguem olhar nos olhos uns dos outros, conseguem, de fato, ter esse momento de escuta, né, verdadeira e ativa dentro da escola. Aqui eu mostro para vocês justamente a minha ideia, né, de valorização da justiça restaurativa no Sul, da ideia de decolonialidade, de foco no nosso interior, né, ir sempre além, sempre a fundo, né, dentro da justiça restaurativa. No momento que eu conversei com eles, eu percebi também que havia uma conexão do sentimento deles e das falas deles com a própria teoria trazida por Howard Zinn, a ideia da educação revolucionária de Paulo Freire, né? As ideias sobre justiça restaurativa trazida por Kay Pranes, entre outros diversos estudiosos. E aí, conversando com o facilitador, que tem uma formação para isso, ele disse, né, que esses jovens leem, né, a parte também teórica para ajudar, de fato, na aplicação dessas práticas restaurativas. E aí, utilizando a ideia da troca, né, das lentes, que inclusive é trazido por Howard Zinn, eu percebi que é possível trocar as lentes na educação também, né? Não só trocar as lentes no âmbito punitivo criminal, né, no sistema punitivista em si, né, no âmbito jurídico, mas também trocar as lentes dentro da escola, né? Ou seja, ao invés de focar numa lente retributiva, né, na educação, que tem como foco a culpa dentro da escola, é possível, e aí trazendo justamente a escola, a EREMET, né, de Timbaúba como exemplo, é possível justamente a solução, né, é possível a restauração, né, a valorização dos conflitos para que de fato para que de fato possamos chegar a uma restauração. E aí, ao invés de a gente esconder as necessidades, os sentimentos, né, de fato trazer necessidades e sentimentos como pontos primários dentro da escola. E a partir disso eu elaborei nesse comparativo, de fato, para auxiliar a EREMET, que inclusive
agora vai começar a de fato, demonstrar esse comparativo para os alunos e também para auxiliar outras escolas, né, que, de fato, queiram aplicar a justiça restaurativa. Também, durante a pesquisa, eu consegui observar, né, que as práticas restaurativas na escola têm como foco a equidade, ou seja, todos, né, alunos, professores e facilitadores, eles sentam em formato de círculo, não há nenhum tipo de hierarquia, e focam no diálogo, né, na demonstração de suas necessidades, na melhor forma de apresentar, né, maneiras de restaurar o que de fato está confuso dentro de si ou confuso em uma relação interpessoal. Além dessa questão da equidade e do diálogo, é possível ver como foco a ideia de justiça. A palavra justiça na escola não se refere à justiça, né, idealizada pelo direito, né, mas sim uma justiça humana, uma justiça que, de fato, faz com que as pessoas se sintam bem, né? Não é a justiça focada em culpa, em julgamento, de forma nenhuma, né? Uma justiça para o bem, uma justiça verdadeira, como eles mesmos falam. Além disso, a escuta. A escuta é sempre, sempre valorizada dentro da escola. Todos os momentos que eu fui até a escola, visitei, conversei, eu percebi que os alunos têm uma capacidade de escuta, né, diferente de outras escolas que eu já visitei. E isso, né, é promovido justamente a partir dessas práticas restaurativas. Especificamente sobre esse trabalho de campo, eu fui além da escola e busquei, de fato, observar o que estimula essa escola, né? E aí encontrei 2 projetos interessantes, né? Que, de fato, é o projeto Restaurando a Mata, né? Que formou facilitadores na Mata Norte, inclusive o facilitador da própria escola de Timbaúba é formado por esse projeto Restaurando a Mata. E é um projeto que constantemente, né, vem promovendo caravanas restaurativas na escola, eles visitam as 63 escolas da Mata Norte, estimulam o cuidado, sempre realizam atividades dentro dessas escolas. Durante a pandemia, estiveram em contato, né, com esses estudantes, possibilitaram que esses estudantes tivessem contato com seus professores, enfim, com o próprio facilitador. Então, na verdade, né, existe de fato um estímulo dentro dessa escola que é promovido pela própria Gerência Regional de Educação, o que de fato faz com que, na verdade, fortaleça a justiça restaurativa na escola. Além do projeto Restaurando a Mata, existe também o projeto Bem Querer, que também está dentro da EREMET, que é a escola de Timbaúba. O projeto Bem Querer é um projeto que tem como foco o protagonismo estudantil, né? Então, evidencia, né, pontos como escuta, acolhimento, dentro das escolas, só que com um âmbito muito maior, porque não é só as 63 escolas da GRE, mas todas as outras gerências regionais e suas respectivas escolas são envolvidas pelo projeto Bem Querer. E, de fato, há um alinhamento desse projeto com a teoria da justiça restaurativa, e eles lançam sementes dentro dessas escolas, né? Justamente com as visitações, gincanas e atividades, né, que promovem esse protagonismo. Além desses projetos, eu pude participar do primeiro encontro do projeto Bem Querer, para entender melhor, de fato, como é a justiça restaurativa na ENMET. E nesse primeiro encontro, vários alunos da escola de Timbaúba estiveram presentes e abordaram sobre como justamente eram essas práticas restaurativas.
No momento que eu vi esses estudantes, né, sozinhos, falando, de fato, expressando as suas ideias, né, demonstrando a transformação de fato vivida, eu consegui enxergar, né, que o protagonismo é um foco central dentro da justiça restaurativa, protagonismo estudantil. Mas como foi que eu consegui conversar, né, com esses alunos, com esses professores, enfim? Eu realizei essas conversas dentro de grupos focais. Por que que eu fiz esses grupos focais? Para entender a justiça restaurativa. Bom, como é algo que se manifesta dentro da escola, eu não podia me distanciar dela. Então, eu tinha que, de fato, sentar em círculo da forma que eles, de fato, fazem no dia a dia dentro da escola. E, além de sentar em círculo, dialogar dentro desse círculo, né, que é justamente a ideia do grupo focal, trazendo perguntas, ouvindo respostas, agregando com uma entrevista escrita, um momento de silenciamento, onde eles pudessem escrever ideias, opiniões. E eu justamente fiz grupos focais com alunos, né, em separado, e grupos focais com professores em separado. Nesses grupos focais, onde nós pudemos, de fato, dialogamos, né, como eram essas práticas, eu também utilizei como suporte perguntas, de fato, escritas que eles pudessem, em um momento isolado, responder. Então, por exemplo, há quanto tempo trabalha com a justiça restaurativa, no caso, o facilitador? Como a justiça restaurativa chegou até a ERIMET? Né? Como são realizadas essas práticas? Então, perguntas específicas para o facilitador, que, no caso, observou que há uma transformação evidente dentro da escola, né? Ele atua há muito tempo, então ele tem um conhecimento, ele consegue passar esse conhecimento para esses alunos. Né? Há, de fato, um estímulo que vem de fora, né, para dentro. Há uma observação dos princípios norteadores, mas também há desafios, medos e resistências. Então, nesse momento que eu fiz esse círculo com o facilitador, né, eu consegui compreender, na visão dele, né, e com base em suas experiências, como de fato a justiça restaurativa, né, se apresenta naquele ambiente. No grupo focal com os alunos, eu fiz outras perguntas. Né? Perguntei para eles, para você, o que é justiça restaurativa? Né? Eu queria entender o que ele pensava sobre isso. Você já participou de alguma prática na escola? Você percebeu mudanças pessoais na sua convivência com seus colegas? Você acha que a justiça restaurativa proporciona relações mais justas? Né? Do mesmo modo para os professores. Né? Perguntei para eles o que é a justiça restaurativa, se eles já participaram, qual, na percepção deles, se a escola mudou, se os alunos mudaram o comportamento. Perguntas específicas para esses personagens. E aí me deparei com respostas incríveis que eu compartilho com vocês, né? A ótica dos alunos em azul e a ótica dos professores em rosa. Um dos alunos abordou que nós alunos, junto com o professor Manuel, que é o facilitador, estamos sempre atentos para identificar os alunos que precisam de apoio e demonstramos estar dispostos a ajudar quem precisa, ou seja, uma visão do aluno, né, em relação ao seu colega, né, as necessidades do colega. Outro depoimento de um professor sobre, né, a justiça restaurativa, ele aborda que é um momento muito prazeroso, relaxamento seguido de emoção e, por fim, sensação de alívio, esperança e paz. Né? Lembrando que alguns professores, eles passaram por momentos muito difíceis durante a pandemia e, pelo que eu conversei, eles abordaram que as práticas, os círculos, ajudaram eles nessa volta ao convívio, né, social, no momento de se expressar, de estar ali junto, né. Um aluno também falou, ouvir e ser ouvido são práticas essenciais, e nos círculos e nas rodas é o que acontece. Todos gostam e sentem-se maravilhados, né, em poder contribuir uns com os outros. Sentimos mais abertos
a conversa e diálogos com os outros. Outros depoimentos também. Um aluno disse: o nosso meio de convivência se torna cada vez melhor, calmo e respeitoso. Outro professor abordou que a justiça restaurativa tem desenvolvido um importante trabalho na escola, procurando amenizar o próprio sofrimento, né? Um aluno também abordou que se sente mais compreensivo, mais amável. Então, como vocês podem perceber, são relatos que precisam ser valorizados, né? E não é possível uma pesquisa, por exemplo, quantitativa chegar a isso, né? Uma simples análise de conteúdo, mas sim um aprofundamento de interpretação de sentidos, né? A gente precisa compreender a justiça restaurativa, a gente não precisa entender. Entender é algo muito, né, inflexível, e a compreensão, de fato, ela permite a gente adentrar nessas pessoas, né? A gente compreender como essas práticas restaurativas se manifestam, como esses sujeitos, na verdade, sentem ela, né, em suas vidas. E aí, diversos outros depoimentos, né? Um aluno falou que as pessoas se sentem mais confiantes em contar com a ajuda do outro. Outro aluno disse que o olhar vai além do que se pode enxergar, vai para o sentir, né? Achei bem interessante essa resposta de um aluno de 15 anos, né? Outro aluno disse que me sinto agradecida pela escola, onde escolhi protagonizar a minha vida como estudante. Um professor disse que sempre que nos permitimos ver o outro na sua totalidade, temos relações melhores, mais justas e, consequentemente, mais equilibradas. Outro professor expressou um sentimento de que fica feliz, né, com a utilização dessas práticas, pois é um apoio que nós podemos contar para ajudar os alunos a resolverem seus conflitos internos, tornando-se pessoas melhores. E aqui algumas fotografias, né, desses momentos, né, dos grupos focais, que são círculos, né? Eu transformei esses grupos focais em círculos restaurativos para que eles se sentissem mais à vontade em expressar, né? E que dessa forma eu pudesse compreender, que é o principal verbo, né, da metodologia da interpretação de sentidos, que é a metodologia do meu trabalho. Aqui eu trago um pouco do delineamento, né, da análise de finalidades, que é justamente a ideia da interpretação de sentidos. Eu pego todas essas palavras ditas, todas essas frases, né, e demonstro o que de fato, né, é possível enxergar nessas práticas restaurativas dentro dessa escola, né? É uma escola esquecida, porque fica no interior do estado de Pernambuco, que já é um estado esquecido, né? Uma cidade pequena, né? Então, que tal transformar esse lugar esquecido num local de fato, né, importante e que precisa ser visto, não pode ser esquecido e que tem que ser utilizado como exemplo, né? E aí eu chego aos resultados e considerações finais do meu trabalho, né? Eu observo que cada experiência restaurativa traz uma concepção diferente, né? Nós podemos utilizar as teorias, mas nós temos que formar teorias também. Essa escola me ensinou que a justiça restaurativa vai muito além do fato de resolver e solucionar conflitos interpessoais, mas também restaurar o que está dentro de cada um, né? Conflitos internos próprios. Então, precisamos ir além de reproduzir teorias e, na verdade, produzir, né? Mais do que reproduzir, mas produzir uma teoria de uma justiça restaurativa de Pernambuco, dentro do nosso interior. Eu observo que não existe um conceito certo de justiça restaurativa, mas existem princípios e valores, né, que o norteiam, que formam um fio condutor, né, das práticas restaurativas e o diferencia, de fato, né, da justiça retributiva, digamos assim.
O conceito em si ele é muito flexível, mas os princípios e valores, de fato, sempre estão ali. O respeito, a dignidade da pessoa humana, nunca fogem. Até porque, se fugissem, né, poderia haver uma confusão em relação a outras práticas que não fazem parte da justiça restaurativa. Outro ponto que eu observei é que a justiça restaurativa não foca na relação simplesmente vítima-ofensor, né? Quando eu conversei com esses alunos, em nenhum momento, né, foi dito algo em relação à vítima e ofensor. Essas palavras não foram nem ditas, né? Mas sim a busca por ajudar o próximo, né, valorizar o outro. Foram palavras muito repetidas, né? Valorizar o outro, observar o outro, enxergar o outro, ouvir o outro, né? Algo muito mais sentimental nesse sentido. Então, há um foco nas relações pessoais e interpessoais, né, de fato. Há um foco também no cuidado e no acolhimento, que foram palavras também que eu ouvi bastante, né? Cuidar do colega, cuidar do professor, cuidar do meu colega, enfim, que convive comigo na sala de aula, acolher o próximo. Foram palavras bem repetidas também. Então, eu vejo que há um foco na cidadania, né, dentro da escola e na própria democracia, uma liberdade, né, de se expressar, de expressar seus sentimentos, e que ninguém julga, né, a forma que esses sentimentos são expressados, enfim. Observei que a Secretaria de Educação, enfim, considerando críticas, não deixando de considerar as críticas, estimula, de certo modo, a justiça restaurativa no momento em que há esse projeto bem-querer. Ele estimula o protagonismo, né? Então, de fato, sem deixar de criticar, logicamente, mas existe sim um projeto, né, que busca valorizar as práticas restaurativas nas escolas do Estado. Há um alinhamento desses projetos, de fato, esse alinhamento acontece justamente a partir desses princípios e valores que são levados a sério, né, que diferencia a justiça restaurativa da justiça retributiva. Observei que há uma organização, uma coordenação dentro da escola, né? Há um núcleo, de fato, de práticas restaurativas na EREMET, que estimula, que diariamente são realizados círculos, né, diante das necessidades que envolvem o ambiente escolar. Observei que a comunidade escolar, ela trabalha junto, todo mundo está ali, se comunicando, né? Tanto que, conversando com o facilitador, ele informou que a escola ela não apresenta mais situações de violência, né? Desde o momento em que essas práticas vêm sendo realizadas rotineiramente. Observei também uma satisfação dos sujeitos, né? Uma satisfação com essas práticas, né? Eles se sentem bem, se sentem valorizados, isso é necessário, e um senso de coletividade, né? Todos juntos, de fato, contribuindo para essa transformação. Né? Então, a justiça restaurativa é um modelo pedagógico também, né, que pode ser aplicado dentro da escola e pode trazer, de fato resultados, né, interessantes. E pude observar também que os alunos são bem articulados, entendem bem a justiça restaurativa, né, conseguem aplicar entre eles, até mesmo sem a presença de um adulto. Eles conversam, eles têm dinâmicas com leitura, utilizando leitura, né, que é a bibliotecoterapia, que eu não trouxe aqui, mas eles, a partir da leitura, formam círculos na biblioteca, e utilizam a literatura como suporte para as vivências interpessoais. Então, de fato, eu observei resultados positivos, né, na vivência da escola, que não mais conta com atos de violência. Bom, é isso, pessoal, e vamos dialogar a partir de agora. Obrigado, Clécia. Vou dar um duplo parabéns para você. Primeiro, pela apresentação. Segundo, pelo trabalho desenvolvido na sua pesquisa, nesse trabalho de campo.
eu, como um professor da educação também, eu vejo a necessidade disso que você fez, disso que você trouxe, a importância disso, e quão necessário isso é no contexto educacional, no contexto em que muitos jovens são esquecidos, o próprio poder público quase não leva em consideração, a não ser fazer o básico, porque é uma garantia constitucional, então fazer o básico. Só que isso é uma coisa que vem justamente isso que você fez, isso que a justiça restaurativa faz no ambiente escolar, é justamente um que a mais, que não deveria ser o a mais, deveria ser o básico. Mas isso aí, devo parabenizar por isso que você fez. Eu tenho um questionamento aqui, mas eu vou abrir para se tiver alguém que queira colocar primeiro. Só que uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi justamente o fato de que você fala, olha, a educação de Pernambuco, sobretudo pelo interior, na escola de Timbaúba, é esquecida. Eu trabalho em Alagoas. Então, veja, o nível, se a gente for colocar em parâmetros, poderíamos considerar bem baixo. Então, veja, eu acho que um trabalho desse aqui, no contexto em que eu estou inserido, seria de uma necessidade, de uma eficácia assim, tão importante, mas, claro, isso se pudesse ser aberto, né, a toda a educação nacional, seria ótimo. Mas, enfim, não vou me prolongar, vou passar, caso alguém queira fazer algum comentário, pergunta direto para a Clécia, fiquem à vontade, se não, manda uma pergunta aqui para você, que seria mais de cunho da sua experiência mesmo, e menos acadêmico. Abro, então, se alguém quiser fazer uma pergunta. Pode falar, professor. Não, eu gostaria de parabenizar a Clécia. Eu estava aqui com a câmera desligada, porque essa luz da tela está me irritando meus olhos. Eu estou o dia inteiro. Uma hora eu acho que eu já não sei mais se eu existo mesmo, eu sou só virtual. Mas eu queria dizer, e aí a gente está também com uma grande especialista em justiça restaurativa aqui, que é a Marcela, né, que trabalha com essas questões. Eu acho que, primeira coisa, né, que é um tema seríssimo, eu acho que o que se está discutindo no fundo são a complexidade do encontro humano, né? Essa complexidade que é estarmos juntos. E essa complexidade ela tem níveis, extremamente dos mais simples aos mais complexos. Claro que há problemas que começam com coisas muito simples e depois eles vão se complexando ao ponto das pessoas não conseguirem mais sozinhas equacionarem as suas diferenças, né? Ou não digo nem equacionar as diferenças, mas aprender a lidar com elas, né? E aí entra a necessidade da interferência de terceiros. Obviamente que eu acho também que entra aqui uma grande capacidade avaliativa, né? De nós podermos avaliar que situações são em que essas, dos quais a gente pode interferir, em que situações de interferência vai ter que ser modulada de modo, né? Então, eu estou baseando muito num livro do Amos Oz que se chama Como Conversar com um Fanático, que ele diz isso. Nós não podemos pegar uma situação, por exemplo, um menino que quebra um galho de uma árvore, isso é um problema sério, mas não é um problema tão sério com um cara que pega uma escavadeira, um trator, e derruba hectares e mais hectares de... Não é a mesma coisa. A gente tem uma tendência de colocar tudo no mesmo saco, tudo na mesma coisa, e com isso achar que a mesma resposta que a gente dá para uma coisa, a gente vai dar para outra e vai solucionar o problema. E ele dá um exemplo da faixa de Gaza, que atualmente está em guerra, né? E ele fala, tu vê um espaço tão pequeno e com pessoas que, no fundo, querem viver também, mas têm outros interesses, têm outras culturas, têm outras interpretações, têm outros conceitos e preconceitos que fazem com que elas se matem, né? E matem as suas famílias, e matem a possibilidade da vida surgir. Como nós tratamos de um curso, de um grupo que trata com segurança pública, essas questões são muito importantes, porque tem certos momentos que a gente vai ter que usar de algumas coisas que as pessoas, principalmente na universidade, têm alergia, que é, por exemplo, o uso da força, o uso da repressão, o uso da interdição, da coerção. Não se fala em polícia sem falar em coerção, interdição, em intervenção, né? E aí as pessoas têm um pouco de alergia, porque como a gente está na universidade, a gente fala de liberdade, a gente gosta da liberdade,
A gente não gosta de nada que venha tolir a liberdade, né? Levinas disse uma coisa que é muito interessante: o que está em xeque constantemente é a nossa liberdade. Até onde eu posso ir? Até onde, o que eu posso fazer diante do outro? Então, mais do que uma... Eu até falo muito com Juliana, né, Gilvan? Eu estou com Gilvan bem aqui na frente, Juliana, que é minha orientanda, e ela trabalha muito inspirada em Paulo Freire, e ela me diz assim: mas, professor, eu trabalho a pedagogia do oprimido, eu trabalho pela liberdade, como é que eu vou trabalhar com policial que tem que respeitar uma hierarquia? E eu disse assim: Juliana, quem de nós não tem que respeitar a hierarquia? Quem de nós não tem que respeitar regras? E quem de nós não tem que respeitar o outro? Talvez... Olha, a Juliana está aí, né, escutando isso. Talvez a gente possa, claro, pensa numa pedagogia do oprimido, tanta coisa que tem para pensar ali, mas a gente tem que pensar também numa pedagogia da responsabilidade. A responsabilidade de uns frente aos outros. E uma responsabilidade que eu acho que a justiça restaurativa, que parte da escuta, tem que partir de uma escuta também muito séria das minhas responsabilidades que eu tenho diante do outro. A gente fala muito assim: o outro me fez isso, o outro me atacou, o outro me maltratou, o outro me feriu. Claro, são dores que os outros nos causam, né? Mas e as dores que eu causo no outro? E as feridas que eu promovo no outro? E até onde eu também agi machucando, né? Então, claro, eu acho que aqui são elementos muito interessantes, são elementos que a justiça restaurativa bebe das tradições que tinham como base, né, o encontro, né, encontro de grupos, se resolve então nas tribos, em grupo, em sociedade, só que a gente tem também uma sociedade muito complexa e tem certas instâncias que algumas questões vão ser muito delicadas, né? Eu estava participando de uma banca antes de ontem que era sobre assédio. Então, a gente falava assédio moral. Aí a gente entrou no assédio sexual. Aí a pessoa ia falar sobre justiça restaurativa. Eu disse: veja só, como é que fica o assédio sexual aqui? Aí ela disse: não, eu só quis citar. Eu disse: claro, porque o assédio sexual ou a importunação sexual são crimes. E as bases interpretativas para pensar essas duas questões, elas vão ter que se embebedar de outras vertentes teóricas também, né? E, às vezes, você pode revitimizar a pessoa, né? Então, eu estava falando outro dia no Ministério do Trabalho, se você fizer um círculo, por exemplo, o cara tem muito dinheiro, o cara é empresário, o cara é doutor do não sei o quê, aí tu bota na frente dele uma pessoa que é semi-analfabeta. Só essa roupagem de um e do outro pode significar já uma opressão, né? Ao meu ver, né? Ao meu ver. Então, quando o Clécia está trazendo isso no ambiente escolar, é um ambiente, se vocês forem ver os grandes dramas hoje da escola, é de relacionamento. Porque, na verdade, as grandes demandas humanas são por relacionamentos. Vocês vejam que as maiores tecnologias que se desenvolveram para a relação humana. É a internet para nos colocar conectados, é o Facebook, é o Instagram, tudo é voltado para relacionamento. Porque nós somos seres gregários, somos seres de relações, né? Só que nós carregamos conosco uma grande complexidade para poder resolver isso. Para poder resolver, não. Eu nem digo mais resolver. Eu não uso aquela palavra vamos amar todo mundo, vamos se beijar todo mundo, vamos se abraçar todo mundo. Eu acho assim que a gente abraça, a gente pode beijar porque a gente tem afinidade por umas pessoas e por outras a gente não tem mesmo. Eu tenho um monte de gente que eu não gosto. Tem assim umas 10 vezes mais de pessoas que me odeiam, detestam. Até estou jogando um sal grosso aqui, uns negócios, porque tem um monte de gente que não me detesta, acha que eu sou metido, acha que eu falo demais, que eu falo mesmo. Isso aí também ela não está errada de todo, até eu acho que também falo. Mas assim, que eu falo demais, que eu sou metido, que eu sou intrometido, que eu sou petulante, tudo. Só não me chamo de demônio porque eu acho que é para não ofender o demônio, mas o resto me chama. Mas eu também tenho um monte de gente que eu não gosto. Mas o detalhe é, se nós fazermos uma autocrítica e assim não procurar agir com respeito, procurar não fazer se vigiar. Eu gosto dessa vigília ética que eu escrevi, aquele conceito de vigília ética, é porque é uma vigília que a gente tem que ter sobre nós mesmos, principalmente se a gente tem poder. Porque se a gente tem poder e a gente não vigia a gente mesmo, a gente se torna perverso em relação ao outro, a gente vai ser perverso, a gente vai ser absurdamente perverso com o outro. Então, eu acho assim, o trabalho Clécia
esse trabalho. Por isso que quando vocês foram na escola, Amanda, ó, eu queria estar lá junto, assim, quando eu vejo Marcela também lá na FUNASE, assim, a vontade que eu tenho é estar nesses lugares todos, não posso, vai assim um pouquinho de mim, porque vocês estão perto de mim, alguma coisa deve aproveitar, né? E assim, ou se não, já como modelo, não vou fazer isso que o Sandro faz, mas eu acho que é muito importante a gente saber que as nossas relações necessitam, elas adoecem, a gente adoece sozinho, tá? A gente adoece sozinho. Qualquer coisa adoece se ela ficar na monotonia. Monotonia significa só um pensamento. Nós somos seres da heteronomia. Nós somos seres da diversidade. Uma floresta se mantém porque tem diversidade, porque tem pluralidade, porque tem os outros. Uma floresta, se for de uma árvore só, não dá nem bicho. Vocês vão numa floresta de eucalipto, não brota nem grama no chão. É tudo morto. Só tem uma praga verde. É a diversidade que importa. A gente está em casa sozinho, a nossa cabeça produz tanta caraminhola, né? Quando a gente sai, a gente diz, olha, até que eu tinha isso, eu ficava em casa me achando burro. Ai, como eu sou burro, não sei nada. Quando eu saía, eu disse, eu acho que eu nem sou tão burro assim. E aí a gente se cura no encontro com o outro, a gente se cura com as pessoas. Mas, às vezes, as nossas relações precisam de um terceiro, dos terceiros, né? Aí entra a justiça. Justiça significa a justificação das minhas ações. Justiça e justificação têm a mesma raiz. E só existe justiça, não existe a justiça. Aqui eu tenho, é tão interessante os números, né? Estou falando muito, mas os números. O 1 é solitário, é doença. 2 também é ruim, porque os dois fazem uma casinha ali e são péssimos para os outros. Nós temos que pensar sempre no 3. Por isso que também na religião lá, do catolicismo, eles falam da Santíssima Trindade. Esse número do 3, ele é simbólico, porque tem que ser eu me relacionando com Clécia, mas pensando na Marcela, pensando no Gilvan, pensando na Beatriz, pensando nos outros. E justificando as minhas ações. Justificar as minhas ações significa, se eu peguei esse celular, eu peguei por quê? Qual é a justificativa disso? Hannah Arendt diz, se uma ação não tem uma justificativa válida, é violência. Isso ela fala no texto sobre a violência que eu já indiquei para todo mundo ler. Sobre a violência. Se um juiz, eu falei isso na escola de magistratura, dando curso para juiz, olha o atrevimento, né? Eu disse para eles, o único aqui que não pode mandar prender alguém sou eu. Vocês podem tudo me mandar prender. Eu disse para eles, veja, se vocês derem uma sentença para alguém e vocês não estiverem certos de por que estão dando isso, isso é violência. Esse é um outro mal. É a justificativa. Então, quando a gente fala em justiça restaurativa, ela vem restaurar laços que são perdidos, laços que não estão mais se sustentando. Mas eu não digo aqueles laços da gente, que eu, por exemplo, ontem eu estava com minhas amigas, fui encontrar minhas 2 amigas aqui, que fazia tempo, eu cheguei e disse, vem cá que eu sou que nem criança, eu queria morder, fazer assim, porque de tanta... É um laço afetivo tão grande que a gente quer estar colado, que quer estar junto. Esse é um laço maravilhoso, que formam famílias, né? Tem famílias que nem tem isso, né? Mas que formam as famílias de amigos. E tem laços que a gente precisa restaurar, baseados no respeito, na dignidade, que não quer dizer que a gente vai levar para casa para fazer o aniversário do filho da gente junto. Mas a gente pode conviver muito bem. Pode conviver muito bem. Então, eu acho que convido vocês a ler esse livro do Amos Oz, de como dialogar, né, Marcelo? Eu acho como dialogar com fanático. Ler a dissertação de Clécia, esse esforço maravilhoso. Foram para a escola ela, a Amanda e a Édia, acho que a Édia está por aí também. Estou aqui diante da Edilene, que trabalha lá com o pessoal do presídio, que estão precisando restaurar várias... E a gente, só para encerrar, assim, que eu falo pelo cotovelo, eu nem ia falar porque eu estou cansado pra caramba, mas é aí que falo mais. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter, que é muito séria, assim, ó. Ontem eu estava numa discussão sobre isso. Nenhum de nós tem condições de dizer quem é mais ou quem é menos. Nós não podemos ter uma tábua para fazer hierarquia. Nós estamos muito bonzinhos. Se nos jogarem num contexto bélico, a gente não sabe nem que tipo de ser humano a gente pode se tornar. Nós somos uma caixa misteriosa para nós mesmos. O Zygmunt Bauman, quando escreveu Modernidade e Holocausto, ele comentava isso. Há pessoas, casais, que depois da Segunda Guerra Mundial se separaram
porque descobriram a face perversa do outro que não se mostrava antes. Porque quando está aqui, ó, todo mundo bem, na sua casa, alimentado, tudo certinho, a gente, ó, ok, bota a gente numa situação extrema, é aí que a gente vem um lado da gente que nem a gente conhecia. A gente é alteridade, por isso que o Paul Ricoeur escreveu um texto que chama o Soi-même comme l'autre, eu mesmo como um outro para mim mesmo. O que significa? Que eu nem me conheço. Eu estou aqui dizendo que eu nunca ia fazer isso, mas numa situação extrema eu passo por cima da pessoa para pegar o biscoito, entendeu? A gente não se conhece. Então, se a gente não conhece, a gente tem que entrar numa seara de muita, assim, pé no chão, estamos todos juntos no mesmo barco, e a gente precisa discutir. Isso não significa que a gente não vai desconsiderar as diferenças. Tem gente que sabe mais mesmo, tem gente que sabe mais. Nós somos seres formados de ignorância e saber. Tem gente que tem muito saber numa coisa e tem ignorância noutra. Né? Não é para diluir, não. Não vem com essa história de diluir. Paulo Freire mesmo dizia, pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança. A minha diferença enquanto educador é fundamental para a diferença, para o aluno poder ser aluno. Né? Não é todo mundo igual, não. Agora, não é uma diferença hierarquizada, porque eu posso ser doutor, cheio de pós-doutorado, mas vou morrer tudo igual, vai feder tudo a mesma coisa quando morrer. Se eu morrer amanhã, ninguém me quer aqui. Vão todos dispensar o meu corpo. Então, isso significa que nós temos sabedorias e ignorâncias, e isso eu acho que a justiça restaurativa, não sei se eu estou falando bobagem, porque eu estou aqui diante de Marcela, que trabalha muito isso, e de Clécia, mas eu acho que essa sabedoria, que Levinas diz uma coisa que eu acho que é muito bonita, não é um amor pela sabedoria. Essa sabedoria que a gente vai atrás e enche de livro aqui, vai lendo, vai acumulando, tem gente que sabe tudo. É uma sabedoria do amor. É uma sabedoria que nasce da necessidade do zelo pela vida, da salvaguarda da vida, que nasce de uma necessidade que temos de expandir a nossa própria vida. Isso é sabedoria. O resto não é sabedoria, é um conhecimento que até é mortal. Né? Um conhecimento que vem para aviltar a nossa vida e a vida dos outros. Então, eu acho que quando a gente pensa numa sabedoria do amor, eu acho que assim, Marcela, lá com seus reeducandos, com seus educandos, vai pensar assim, quais os passos que eu vou dar para que essas pessoas que me chegam, cheias de feridas e de dores, eu possa, através de algum projeto, algum trabalho, que elas aprendam a lidar com essas feridas e transformem nessa dor em energia construtiva para o seu futuro, para a sua vida, para se tornarem pessoas de luz. E luz que eu digo são aquelas pessoas que chegam e brilham, entendeu? Isso é uma pessoa que tem luz. É uma pessoa que chega e brilha, que ela se desprendeu já da inveja, que ela já não... São as pessoas que o Emmanuel Levinas dizia que são intocadas, não são mais tocadas nem pela inveja, pelo egoísmo e por aí vai. Mas, gente, eu sei que como aqui ninguém vai me cortar, porque as pessoas ficam... Eu tenho eu mesmo me cortar, né? Mas eu fico assim, ó, muito feliz com esse trabalho, o trabalho de vocês, o que eu trabalho, Clécia, né, assim como o trabalho do João, de Marcelo, do Gilvan, que está fazendo, Juliana, que está quietinha aí, mas a Juliana está lá quebrando as caraminholas. Eu andei dando umas questões para a Juliana, que ela deve estar assim, com as caraminholas fervendo. E eu acho que é para isso mesmo que a gente está aqui, né? Então, muito obrigado, parabéns, e que a justiça restaurativa venha assessorada de muito discernimento e muita capacidade de avaliar. Aqui cabe, aqui não cabe. Aqui é possível, aqui não é possível. Veja, nós estamos com um caso que um cara aí numa empresa estava de terno e gravata para cima da mesa, chama a secretária e para baixo ele está nu. Pega, isso é um caso que foi contado, né? Isso não sou eu que estou inventando. E aí pega e bota a mão dela no órgão sexual dele, que é uma importância. Isso é crime, tá pagando pelo crime. Como é que a gente faz isso? Há aqui coisas a serem restauradas? Não, há aqui uma pessoa que precisa descobrir, né, que a gente só divide a nossa intimidade ou a gente só... o nosso desejo, a gente não é cachorro. Então, se a gente tem desejo, aprenda a controlar, né? A gente tem desejos, só que se esses desejos afetam o outro e são mortais em relação ao outro, eles não são bem-vindos. Então, sei lá, vai ter que dar um jeito, vai ter que procurar terapia, vai ter que fazer alguma coisa, mas não vai dar para continuar sendo assim. Porque se todo mundo fizesse o que bem entendesse, aí tá, a gente ia aceitar pedofilia, aceitar tudo, né? Então é isso. Minha gente, esse nosso grupo tem pano para manga. Eu fico muito feliz. Muito obrigado.
Obrigado, professor Sandra. Como sempre, falando bem. Seguinte, vamos encaminhar aqui ao final. Eu vou passar a palavra se alguém quiser tomar para fazer alguma consideração, talvez a Marcela, né, que é um expert, especialista nesse tema, quiser fazer um comentário, ou algum outro também, fica à vontade. Não, só parabenizar, né, a Clécia pelo excelente trabalho. A gente teve a oportunidade de discutir um pouco, não foi, Clécia, de conversar um pouco sobre teu trabalho, e eu dizia, Clécia, vamos levar isso lá para Timbaúba, né, porque a FUNASE tem uma unidade em Timbaúba, e a gente estava conversando justamente sobre isso, né, como é que a gente pode fazer esse diálogo com a escola que a Clécia aplicou a pesquisa dela, com a unidade da FUNASE lá em Timbaúba, e dizer que a justiça restaurativa, ela não pode parecer, mas ela não é uma medida, né? Não é uma forma de solução de conflitos mais branda, né? É importante que a gente diga isso, e é importante que a gente coloque isso, não é algo que de forma bem, assim, esse passar a mão da cabeça, né, e que as coisas não vão ser solucionadas, não é bem isso, né, ao contrário, a gente vai estar tratando de uma responsabilização aí e de uma solução efetiva, né, para determinados conflitos, e não apenas soluções por vias punitivas e retributivas, né, e assim, concordo integralmente com a fala de Sandro, em especial nos limites, né, que a justiça restaurativa ela tem. É importante também que a gente entenda isso, né, que é uma prática, uma tecnologia social que ela também tem seus limites. Né, e onde é que a gente avança, onde é que ela é cooptada também, né, mas eu queria fazer um comentário em relação à pesquisa de Clécia, e que me chama muita atenção, é a metodologia que é aplicada, a forma como ela desenvolve a pesquisa, a metodologia, é algo que não dá para mensurar, né? A gente, dentro da nossa narrativa e da pesquisa eurocêntrica, a gente o tempo todo está querendo apresentar números, resultados, a gente quer, né, eficácia e eficiência. No entanto, Clécia traz um olhar decolonial, né, uma metodologia que a gente vai chamar de insubmissa, né? Eu gosto de usar essa palavra, Clécia, né, de uma metodologia insubmissa a partir de uma perspectiva do Sul, a partir de uma perspectiva Recife, Pernambuco, interior, veja, né, ela traz a forma da cidade de Timbaúba pensar o que é justiça restaurativa. Né? Isso, assim, é sensacional. Então, eu queria te parabenizar pelo método, né, que tu traz para o teu trabalho. E como é que a gente mensura subjetividades, né? Como é que a gente mensura quando, numa das falas, um estudante vai dizer que uma das melhores coisas foi que ele se sentiu ouvido. Como é que você mensura isso? Então, assim, são coisas que é difícil mensurar, mas que a gente vai ver o quanto isso gera impacto, né, na vida dessa pessoa. Então, parabenizar, sobretudo, a tua metodologia, Clécia, sabe? A tua seriedade com rigor científico, né? É importante dizer isso, a tua seriedade no rigor, né, da pesquisa. No entanto, ou romper essa barreira, né, de um método que ele apenas não responda a números, a eficiência e a eficácia, mas um método que fale, que toque e que seja, e que é um método que não tem como, né, a gente mensurar, porque isso está falando sobre a subjetividade das pessoas. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A justiça restaurativa a gente não tem como defini-la, nem encerrá-la, né, no conceito pronto e acabado, porque, como diz a grande professora Fernanda Rosenblatt, é uma prática em busca de teorias. Né? A justiça restaurativa é diferente, né, ela nasce na prática para se consolidar na teoria, ela faz um processo inverso, né?
E isso é muito interessante dentro do aspecto, inclusive, da pesquisa, dos estudos e da teoria da JR. Mas eu queria especificamente te parabenizar pelo método, né? Pelo método que tu traz na tua pesquisa, pela forma de avaliação, né? Eu gosto muito, né, dos processos decoloniais, das histórias de narrativas, né, de você ouvir o outro a partir do outro e do seu próprio olhar, né? Então, parabenizar por isso. Obrigada, João. Obrigada, Fique à vontade. Marcela. Vamos avançar aí lá em Timbaúba. Acho que dá um projeto bacana na FUNASE, com certeza. Isso dá um caldo muito bom, muito bom. Inclusive, eu falei de você para doutor Tito Lívio, né, que é o juiz Sim. de execução. Eu falei, na verdade, eu falei dele, eu falei de você para ele, né, doutor Tito, a gente precisa conhecer Clécia, tem um trabalho incrível aqui em Timbaúba, né, então, assim, a gente precisa fazer esse encontro entre você, doutor Tito, e a FUNASE lá de Timbaúba. Eu acho que isso vai dar um caldo muito bom. Vamos embora. Vamos embora. Amanda, pode parar, fica à vontade. Primeiro, queria parabenizar a Clécia. Foi lindo o trabalho, a apresentação, explanou de forma magnífica, clara. E, primeiro, eu quero dizer que eu adoro esse tema, justiça restaurativa, inclusive, academicamente, de forma curiosa, já escrevi um pouco, já estudei, e eu tratava das pessoas presas com transtorno de personalidade, na utilização também da justiça restaurativa. Eu cheguei até uma vez a enviar um e-mail para o professor Stanford, mas, de antemão, eu queria dizer que me gerou uma dúvida. Quando eu vou nas escolas e na minha área, eu sou advogada, trabalho na área de família, e quando o professor Sandro falou na parte de violência e vingança, eu sempre lembrei dos meus clientes quando falavam para mim, diziam assim, doutora, eu não perdoo. Para mim, acabou aquilo depois do que aconteceu, sempre quando envolvia alguma violência doméstica ou violência em face da mulher, dos filhos. E esse trabalho magnífico que ocorre nas escolas é de suma importância, porque o cerne da família, né, formado ali naqueles jovens que vivenciam, às vezes, diariamente violências dentro dos próprios lares. E a dúvida que gerou Clécia e também Marcela, se quando vocês encontram esses jovens e essas famílias, como é explicar para eles a justiça restaurativa e não impor, mas inserir, assim, eu posso até errar nas palavras, mas assim, esse método, explicar para eles o que é, porque eu acho assim que eles não conseguem entender. Não sei, né? Eu estou assim falando de fora, porque quando eu tinha esse contato com meus clientes e eu falava dessa parte de conciliação, de tentar assim, olha, mas ele agora, pronto, teve um caso mesmo que teve uma violência doméstica, a mulher era minha cliente, e ela não queria autorizar ele ver o filho, enfim, a gente tinha que explicar que ele não podia chegar perto dela, mas ele tinha o direito de ver o filho. Então, todo esse trabalho era até difícil para a gente, como advogada, ter como explicar tal situação. Então, eu sempre ficava na dúvida, como é que eu vou inserir essa justiça restaurativa dentro de um lar que se encontra totalmente destruído, aterrorizado, enfim. Então, não sei se eu consegui explicar bem, mas essa era a minha dúvida. Eu agradeço. Amanda, Clécia, vou responder aqui uma pergunta de Amanda. Amanda, veja, na minha prática cotidiana, quando eu escuto alguém dizer, olha, eu não perdoo, essa pessoa é a que mais quer perdoar, né? Quando ela diz assim, olha, eu não perdoo, é a que mais quer perdoar, é a que mais quer resolver o conflito, é a que mais quer participar de uma prática de justiça restaurativa. E a gente percebe que no cotidiano não tenho, isso não tenho dados de pesquisa para afirmar isso, mas isso são as experiências do dia a dia, do cotidiano, que a gente percebe que o quanto uma conversa sobre o conflito ou até
um perdão ou pedido de desculpa, que não é o objetivo da justiça restaurativa, é importante que se diga isso. Não é o objetivo da justiça restaurativa o perdão. Pode ocorrer, mas não é o objetivo principal, nem deve ser. Mas não sei se vocês têm essa percepção, mas a gente entende que às vezes um simples pedido de desculpa resolveria grandes problemas, né? Então, assim, um simples pedido de desculpa faz com que muitas coisas sejam evitadas. Então, uma conversa, uma troca, uma justificativa, às vezes, né? Às vezes a gente cria... Eu estava conversando segunda-feira, lá com os meus alunos, e eu estava dizendo, olha, a grande questão é que a gente não aprendeu a resolver os nossos conflitos. Esse é uma situação que a gente precisa pensar. Nós, aqui, nessa sala aqui, nós não aprendemos a resolver os nossos conflitos. Nós não sabemos resolver os nossos conflitos, porque nós fomos socializados em duas perspectivas e dois paradigmas: controle social e silenciamento. O controle social e o silenciamento. Então, assim, a gente... Fomos socializados a partir de uma perspectiva eurocêntrica de controle e de silêncio. E resolver conflito é o contrário de tudo isso. É não ter nem controle nem silêncio. É pauta a partir do diálogo, né? E liberdade, né? Então, assim... Aqui eu vou passar a noite toda falando, né, de como é que de que isso é super possível. E te dizer, na minha experiência, né, do cotidiano, quem mais diz que não quer perdoar é quem mais quer resolver ele está assim, tipo, eu quero perdoar, eu quero resolver, né? Então, assim, é super possível, as coisas não são tão simples assim, mas é super possível. Vou passar para a Clécia, né, para falar um pouco da experiência dela, o que é que ela pensa sobre esse teu questionamento. Foi ótimo, Marcela, a sua fala. Bom, é justamente isso. A justiça restaurativa não tem como foco o perdão. O perdão não é foco, né? Mas sim o diálogo. O diálogo é um foco, uma possibilidade, uma abertura para ouvir o outro e ser ouvido. Outro ponto. Existe um princípio importantíssimo na justiça restaurativa, que é a voluntariedade. Você não é obrigado a participar de uma prática restaurativa, de conversar. Então, assim, nós, como advogados, podemos querer aplicar alguma prática restaurativa, mas nós não podemos obrigar. Então, numa situação de violência doméstica, a gente não pode impor, né? A gente pode citar, pode tentar, se a gente tiver formação como facilitador, que isso é muito importante também, a gente pode tentar abrir um caminho. Mas se aquela pessoa, ela não quer, você não pode quebrar a ideia da voluntariedade, né? Quebrar esse princípio é bem problemático, né? Na verdade, querendo ou não, é até violador, né? Da dignidade, enfim. Então, na escola, o que acontece? São pessoas muito jovens, de 14, 15, 16 anos. Né? As relações ali, elas são muito... Os conflitos são muito pontuais, né? São por questões... dentro da escola, entre colega e colega, aluno e aluno, e o que eles fazem ali? Diariamente, né, eles fazem essa formação, esses encontros, esses diálogos, e no momento em que está acontecendo, digamos assim, um incêndio, um foco de incêndio, né, nas relações, eles imediatamente buscam dialogar para que esse foco não se torne um super incêndio, né? É você tratar aquela questão pequena, que pode depois se transformar em algo muito grande, né? Tratar aquela coisa pequena para que ela não evolua, né? Mas sempre com foco na voluntariedade, né? Nessa ideia de corresponsabilidade. Existem responsabilidades dentro da justiça restaurativa. Ninguém é irresponsável, né? Todo mundo, não, eu tenho que contribuir, eu tenho que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? A gente, nessa escola, por exemplo, eles têm a bibliotecoterapia, né? Que são
momentos de organização de livros e diálogos sobre esses livros e tentar relacionar as histórias com as suas vivências, né? Eles têm momentos também de coletas de doações de alimentos, né, para vítimas. Por exemplo, teve uma grande chuva em Timbaúba ano passado, em 2022, né, que destruiu uma parte da cidade praticamente. E aí eles tentam agregar essas atividades de coleta de alimentos, enfim, prestar caridade para estimular, de certa forma, esse sentimento de coletividade, né, esse sentimento mais profundo, né, de tentar buscar humanizar, né, cada pessoa. Então, eu acho que é muito da prática mesmo. Mas foi ótima a pergunta, Amanda. Certo, obrigado, Marcela, Amanda, Clécia, foram ótimas, e eu tô me sentindo peixinho fora d'água porque eu tô viajando aqui. Precisamos conversar mais, mas, então, se não tiver mais nenhum questionamento, nenhuma pergunta, podemos, então, encerrar, nos encaminhar as considerações finais. Se a Clécia quiser dar uma finalização, fica à vontade, se não, encerramos por aqui mesmo. Nos vemos próximo mês, talvez. A proposta é essa, pelo menos, né? Professor Sandro, quiser encerrar também, quiser dar uma palavrinha para finalização, fique à vontade. Não, acho que está ótimo, perfeito. Bom, muito bom. Isso é só para ver o leque de coisas que nós temos no Virtus, né? O leque de